Olá, bem-vindo ao Luri Talks, podcast da Luri Consultoria. Eu sou o Maicon Farina, sócio-diretor da Luri Capital e sou host desse podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, muito legal, muito discutido ultimamente aqui tanto no estado de Goiás quanto no país todo. E o título do nosso podcast de hoje é M&A como ferramenta de negócio para o empreendedor. E eu estou aqui com um convidado muito especial, o Jefferson Nezelo, sócio-diretor da Zaxo M&A Partners. Muito bem-vindo, Jefferson. Se apresente, por favor, para a nossa turma aqui. Maravilha, Maicon. Muito obrigado. Primeiro, parabéns pelo podcast. Acompanho o Luri Talks, traz muito valor, muito conteúdo. Fica a dica aí para quem não está acompanhando e não está seguindo. Vai atrás, vê que tem muito episódio bacana lá. Bom, obrigado pelo convite mais uma vez. Um prazer estar aqui, ser parceiro da Luri, fazer negócio com vocês e bater esse papo, né? Rapidamente, cara. Bom, meu nome é Jefferson Nezelo. Eu empreendo há pouco mais de 15 anos, fazendo quase 20 anos já. Já fiz de tudo um pouco na vida empreendedora, já abri empresa que teve que fechar, já tive empresa que tive sucesso. Trabalhei desde muito cedo, né? Sou casado, tenho 4 filhos, moro aqui em Goiânia há 4, 5 meses. Gosto muito de Goiás. Tem uma história aqui no Centro-Oeste. Eu fiz faculdade lá em Campo Grande, fiz federal lá. Outro dia, curiosamente, eu vim uma vez fazer um curso aqui pela Shell, na época que eu trabalhava em empresa. E eu passei na frente de um hotel ali no centro que eu fiquei hospedado 24 anos atrás, cara. Olha é o mesmo só. hotel, um hotel marronzinho. Mesma frente. Mesma frente, só não sei se o nome é igual. Mas a cidade Goiânia mudou. tem muito disso, né? A arquitetura moderna se mistura com a arquitetura antiga e essa mescla toda, né? E Muito preserva, bonito. né? E por outro lado a cidade está crescendo, o estado, obviamente, né? O estado cresce muito, eu gosto muito daqui. Mas, bem breve, eu comecei minha carreira na indústria de petróleo, né? Como eu comentei, meu primeiro emprego, de fato, foi na Shell. E lá eu passei meu primeiro M&A. E a história que eu fui vivendo na vida empresarial me levou a atuar com M&A. Não era um planejamento, uma decisão de carreira. Eu nem me formei na área, né? Eu sou analista de sistemas de formação. Olha só. Eu desenvolvo software, escovava bit, como a gente costuma dizer. Né? No meu tempo, programava em baixíssimo nível. Se eu falasse ferramentas, eu passava vergonha aqui para entregar a idade. Mas dali eu passei o primeiro M&A porque houve um momento em que a Shell vendeu as operações no Brasil. Isso é muito comum, grandes empresas, obviamente, desinvestirem, investirem e fazer joint ventures, né? E M&A. E ela fez um desinvestimento principalmente das operações interioranas e ficou só com as capitais e os litorais. Né? Então, na época eu trabalhava em Campo Grande, Goiás aqui inclusive foi vendido junto. E aí eu fui e aprendi no M&A que quando você está no barco e não tem capacidade ou você não tem acesso a liderá-lo ou a mudar o rumo dele, você só tem que tomar uma decisão. Ou você pula para o barco novo ou você cai fora dele. Não dá para você tentar ficar ali na prancha tentando decidir para onde vai. Como diz o ditado, a gente brinca, índio que bota um pé em cada canoa, uma hora rasga o calção. E em M&A isso é absolutamente verdadeiro. Perfeito. Então eu passei ali a primeira operação, a Shell foi vendida no Centro-Oeste, Zaxo é a minha empresa atual. Depois, ali no mesmo negócio, a gente passou o segundo M&A, porque a própria AGIP, quem comprou, que era do Grupo N, dos italianos, decidiu 4, 5 anos depois vender. A AGIP, o Grupo N era proprietário da Liquigás. Né? E ali eu passei o segundo M&A, só que eu já estava em São Paulo. Aí fui transferido, tive a oportunidade de trabalhar lá e tudo mais. Nessa época eu morava em Campo Grande, como comentei. E neste M&A eu já tive um pouco mais de possibilidade de atuar no negócio. Eu já ajudei a cuidar da diligência, estava próximo da alta gestão, tive um envolvimento bem mais perto da execução e da gestão do processo. Aquilo me encantou. Só que, naturalmente, isso foi em 2004, já se vão mais de 20 anos. A diligência, por exemplo, era uma diligência física. Você vive isso, sabe como é que é. Hoje em dia você faz tudo eletrônico, tem data room, etc. Naquela época não tinha. Hoje em dia, até pedir certidão em cartório, você manda um e-mail, 2 dias depois, certidão vem para você, com um certificado digital, assinatura digital do oficial, e pronto. Não precisa fazer nada. Não precisa se deslocar, não tem aquela burocracia de antigamente. Né? Exato. Eu tive nesse M&A especial a oportunidade de participar um pouco mais da transação, como eu disse, da diligência. A sala física da diligência ficava na frente da minha área de trabalho, eu que ajudava a cuidar. E aquilo também me chamou a atenção. Depois, nas próximas oportunidades de trabalho, e por último, na vida executiva eu atuei na Bematec. A Bematec passou por um processo muito grande de M&A também, porque ela tinha sócio, tinha governança, nós tivemos a oportunidade de levá-la ao mercado de capitais. Naquela época, para você ter ideia, ela foi listada com múltiplo de 18 vezes EBITDA. Eu falo brincando com os nossos clientes hoje, se a gente recebe uma oferta de
2 dígitos, não precisa nem ser 18 vezes. Só vamos vira as costas e vai embora. Só vamos garantir que o cheque tenha fundo. Né? Mas vai embora porque isso não existe, infelizmente. A realidade de múltiplos e de valuation é muito distinta daquela farra que a gente viveu, inclusive, em startups há poucos anos. Mas aquilo me encantou e aí, a partir dali, de fato, eu decidi atuar com M&A. Fui empreender sendo sócio de uma boutique em São Paulo, mas era sócio minoritário. Participei de muitos projetos sem ter, de fato, a oportunidade de assumir a liderança do negócio, até que eu e meu sócio fundamos uma boutique em 2012. Aí essa boutique, chamava Enterprise First, através dela que a gente cresceu e nos fundimos em 2020 para formar a atual Zacus. Então essa é a história que me levou a atuar com M&A. Em 2020 a gente se juntou em 3 empresas. Dá quantos anos aí de experiência? Cara, se contar desde o primeiro M&A que eu passei, que isso também te ensina, mesmo que você não faça parte da gestão do processo, isso foi nos anos 2000, tem 25 anos. Só 25 anos. Liderando projetos e atuando pelo menos uns 15, porque na vida executiva eu participei. Na própria Bematec eu tive a oportunidade de ajudar em algumas aquisições, uma delas internacional, inclusive a primeira que eu fiz, ajudei numa operação internacional foi em Nova York, em Long Island, em 2009. E daí de lá para cá houve obviamente outras operações, e na vida de assessoria, que eu passei a atuar como advisor logo em seguida, aí tem uma porrada de projetos. Se somar as Zacus hoje, a gente tem quase 150 projetos, 7,5 bi de transação concluída, muita transação não concluída por decisão de indicação nossa. A gente tem muita independência e muita clareza para evitar conflito com o nosso cliente, dizer, cara, não faça, só faça se você quiser e achar que deve, mas a nossa recomendação é não fazer. Essa conta só de transação que a gente negou, e quando eu falo negou, Michael, não é cheiro, oportunidade, não, é a proposta na mesa, oportunidade que tinha para fazer transação de bom porte. Era só assinar ali, né? Era, claro, às vezes algum caso que ainda ia passar por uma finalização, sim, assinar um condições precedentes, para poder fazer às vezes ainda tinha diligência e tal. Exato. Mas isso, só essa conta hoje, na última estatística, já dá 1,5 bilhão, quase 2. Ou seja, coisa que a gente de fato não recomendou que os nossos clientes fizessem. Porque é um perfil da nossa atuação. Não existe o momento, né? Na verdade, não existe. A gente vai falar isso daqui a pouquinho, né? Exato. Assim, até para a gente começar, Jefferson, o que é, para o nosso público entender, né? O que é o M&A? O M&A, de fato, claro que todo mundo sabe que M&A são fusões e aquisições. Mas na prática, né, o que é se fundir ou o que é ser comprado ou comprar integralmente uma outra empresa? Rapaz, você já deu toda a resposta. Eu não preciso falar nada, você conhece bem o negócio, né? A tua atuação é muito próxima da área de M&A, os nossos negócios são muito complementares. Mas, de maneira simplificada, M&A é uma operação de compra e venda de um ativo, de qualquer ativo, especialmente um ativo de capital. Né? Por que um imóvel não é um M&A? Porque ele é estático. Ele, por si só, não produz naturalmente riqueza, ele não gera caixa. Então, todo e qualquer ativo que tenha perspectiva de gerar caixa, porque às vezes não gera, né? Tem uma promessa futura. Se assim fosse, Uber, Amazon, a própria Meta não teria se listado, não seria um negócio bilionário. Levaram muitos anos para conseguir, de fato, começar a produzir riqueza. Mas tinha uma promessa muito forte e aí os investidores acreditaram e sustentaram o negócio. Mas M&A é simplesmente comprar e vender negócio, se associar, fundir, que muitas vezes é muito raro, né? Até porque no movimento jurídico societário de uma fusão, você sabe, os entes deixam de existir e formam um terceiro, isso é muito incomum. Normalmente você tem uma fusão, mas tem alguém comprando alguém. Né? Eu fundi contigo, mas você ficou com 60% e eu com 40%, você me incorporou. Isso não é uma fusão, isso é uma incorporação. Isso é uma compra e venda. E até muito comum, né? Às vezes uma empresa vendida receber como participação parte do capital da compradora. Né? Isso é muito comum, empresa em tecnologia, empresa de capital aberto. E a gente alerta muito os nossos clientes, porque quando você tem um pagamento, que é isso não está nos livros, vamos dizer assim, né? Sobre as transações. Quando você recebe como cota, faz um swap, né? Uma troca de posição de cotas, e recebe como parte do seu pagamento, ou às vezes o todo, a participação na empresa compradora, na prática você é quem está comprando um pedaço dela usando a tua empresa para pagar. E às vezes o empreendedor se esquece disso. Por quê? Porque se ele vai receber cotas, ações, etc., ele tem que entender onde é que ele está entrando. Quais são os acordos de sócios, quais são os riscos, quais são as preferências de liquidez. Ao invés de ele receber o dinheiro em si, ele está recebendo cotas de participação de outra empresa, ou seja, ele, na pessoa física ou na holding dele, está sendo passando a ser dona da outra empresa. Então, uma parte dela. Uma parte dela. E muitas vezes uma parte muito minoritária que sequer tem direito algum e vai ser um passageiro de agonia dentro daquele barco. Então, quando a gente tem uma situação em que o comprador promete ou propõe uma parte, obviamente não o todo, às vezes até o todo, mas é raro, de cotas do próprio negócio, a gente fala para o nosso cliente, beleza, mas nós vamos diligenciar o comprador.
Porque se eu estou usando o meu ativo para pagar parte do seu, eu preciso saber o que eu estou comprando. Eu preciso saber se eu quero comprar. Você usando a minha própria empresa, né? Vamos comprar o outro negócio. Então, mas brincadeiras à parte, M&A é, entre aspas, qualquer compra e venda. Se você pensa assim, uma empresa de varejo, é muito comum no varejo o cara passar o ponto, né? Passa a loja. Isso é o M&A? Não, óbvio, né? Você não tem a diligência, você não tem um processo estruturado, você não tem assessoria. O cara tá lá comprando o estoque e as gôndolas. Às vezes não está nem transferindo a marca, né? Direito de marca, propriedade industrial, seja lá o que for. Mas aquilo é uma compra e venda de negócio. Um carrinho de pipoca que troca de dono é uma compra e venda de negócio. Não é um M&A, por óbvio, mas a gente fala que o M&A está distante, muitas vezes, das empresas. Não está tanto assim. Né? Até porque, do ponto de vista do capital, as empresas médias e muitas pequenas passaram a acessar muito mais os investidores, as outras empresas que querem fazer transação, do que se tinha 10, 15, 20 anos atrás. Antigamente você falava M&A era para empresa de bilhão. Hoje em dia tem empresa de 10, 15, 20 milhões valendo 100 e sendo vendida. E comprando e acessando o investidor. Eu estou com 2 casos ali. Um é uma empresa de saúde de 14 milhões e o outro é uma empresa de metalurgia de 28, se não me engano, de 26. Que a gente soube ali que não tá conosco. O pessoal está tendo um valuation bacana. 26, esses valores que eu falei são de faturamento anual. Perfeito. E está com preço, está sendo negociado aí no mercado. Sim. A gente escuta falar sempre. Ou seja, você não precisa ser gigante, igual você disse. Agora, um ponto que eu lembrei aqui, esses dias eu estava numa empresa que faz beneficiamento de milho. Eles tiveram um M&A o ano passado, e o M&A deles não foi só a venda de cotas, foi um aumento do capital social também da empresa. Ou seja, eles embolsaram, né, os donos, pessoa física, embolsaram parte daquilo que foi vendido da pessoa, nas cotas, né, da empresa, foi vendido para outra empresa maior. Só que também houve um aumento de capital. O capital social era, sei lá, 1 milhão, passou a ser 1,5 milhão de cotas. E aí eles passaram a ser dono de mais cotas, talvez com um valuation menor. Então tem essa estratégia também. Como é que é isso? Por que é feito esse tipo de ação? Vamos lá. Quando você faz uma transação de capital, você tem a entrada do dinheiro, ele pode fluir tipicamente de 2 formas. Ou ele vai para o bolso do sócio, ou ele vai para o bolso da companhia, né, para o caixa da empresa. Como é que ele vai para o bolso do sócio? Fazendo uma operação secundária como essa que você comentou. Eu vendi parte da minha cota, então eu diminuí minha participação no negócio. Eu tinha lá 100% da companhia, busquei um sócio que comprou 50% das minhas cotas, mantive o mesmo capital social de 10 milhões ou de 1 milhão que você comentou. Só que a posse desse capital e dessas cotas mudou a composição. Já não é mais só meu, é meu e do novo sócio. E aí, claro, tem que fazer um bom acordo de sócio ou acordo de cotismo. Se você receber um sócio e não faz um acordo, como é que vai viver a regra de gestão, de saída, de entrada, enfim. Isso dá um podcast à parte, né? E a segunda forma e às vezes elas são concomitantes, são na mesma operação, são um pouco tempo depois da outra, mas é a injeção de capital, uma operação que a gente chama de primária. Então, a saída de posição do vendedor, ou seja, quando ele vende cotas, ações, enfim, parte do capital do negócio, ele faz uma operação secundária. E no inglês, infelizmente, o M&A tem muito de termos em inglês, é o famoso cash out. Eu botei dinheiro para fora. Quando eu faço uma operação primária, portanto, um aumento de capital social, um aporte dentro do negócio, eu faço um cash in. E nesse caso, eu emito cotas novas. Quem é que emite? O sócio? Não, a empresa. Se a empresa emite capital novo, ela passa a ter mais ações, seja em bolsa, seja em capital privado, não importa, e ela acontece uma diluição de quem estava lá dentro. Obviamente, numa operação desse modelo, é típico você fazer os 2 movimentos em conjunto para evitar a excessiva diluição do vendedor. Depende, obviamente, da concordância do comprador. Mas é bem possível fazer isso, talvez, num movimento só, para evitar que depois de fazer o cash out, o primário seja feito de tal modo que aí o vendedor, nesse caso, por exemplo, se ficou 50-50, se a operação primária é feita depois, o que ia acontecer com o vendedor? Ele ia ser diluído. Porque quem está subscrevendo aquelas cotas ou aquelas ações? O comprador, o investidor, seja lá quem for. Ele passa a ser detentor de mais do que 50% das cotas. Aí, provavelmente, a parte vendedora perderia o controle, né, a gestão, ou 50% mais um, vamos dizer assim, da gestão do negócio. Então, numa transação com o investidor que tem operação conjunta, cash in, cash out, é muito comum fazer isso num pacote só para evitar essa diluição. Mas o vendedor tem que estar bem assessorado, ele tem que
como é que eu posso dizer, se planejar em relação a isso e perceber, porque às vezes o comprador não vai dar isso de bandeja, né? Por isso que você tem que ter um advisor, você tem que ter assessoria, você tem que saber o que você está fazendo, né? Você conhece o nosso negócio, normalmente numa assessoria você tem, para uma operação de M&A ter bom sucesso, você tem tipicamente 3 atores. O ator financeiro, que é o que a gente faz, a transação, o financial advisory, que a gente chama, a parte de auditoria e contábil, o auditor, e o assessor legal, né? O advogado que faz assessoria jurídica. A gente brinca que quem faz as 3 coisas vira pato. Nada, anda e voa e nenhuma das 3 sai bem feita. A gente não faz assessoria legal e nem auditoria. Temos bons parceiros, assim como a gente não faz dívida. Né? Quer fazer dívida? Procura a Luri Capital. É um bom parceiro para fazer emissão de dívida. A gente não sabe fazer isso, não é o nosso core. Mas então, voltando, existem sim essas 2 formas típicas de fazer o M&A, mas tem outras também, Maicon. Às vezes não é uma transação de capital, às vezes é um spin-off, né? Que a gente chama uma separação de ativos. Às vezes a empresa está em um momento de dificuldade, deixa a parte, infelizmente é ruim dizer isso, mas o ativo podre separado e o comprador compra ativos selecionados, compra carteira de clientes, a estrutura fabril, se é uma planta, as pessoas, vamos dizer assim, né, o registro das pessoas, para não perder. Aliás, isso é muito comum adquirir gente, né? Antigamente, você já tinha, 20 anos atrás, você ouviu falar em acqui-hiring, aquisição contratando? Não tinha. Isso veio com as startups, inclusive. A empresa compra a cabeça, mais do que o negócio. A gente conhece muito investidor, inclusive fala, cara, estou comprando a cabeça dele. Se vai ser nesse negócio ou no outro, eu até topo perder dinheiro nesse aqui desde que ele fique comigo. Eu estou investindo no jockey, não no cavalo. Né? Isso é muito comum. Então, estou já derivando um pouco o tema, mas às vezes não é uma operação de aumento ou de cessão de parte do capital. É de cessão de ativos. Então, você faz uma divisão daquele patrimônio empresarial e vende só aquela parte. É muito comum comprar a estrutura física, comprar carteira de clientes, é extremamente comum acontecer isso. Mas, obviamente, para uma operação completa e fazer o M&A integral, você vai acabar adquirindo o CNPJ ou emitindo cotas ou ações. Ações se for SA, cotas se for uma limitada, né, naturalmente, daquele negócio. E aí vão vigorar essas 2 típicas operações de primária e secundária, ou cash in, cash out, como o mercado normalmente fala. Quando a gente vê alguns M&As que existem, por exemplo, né, eu sou de Rio Verde, aqui do interior do estado, e lá houveram alguns M&As grandes, especialmente do agro, né? Na época, a Rural Brasil foi vendida para o Fundo Aqua, que virou Agro Galaxy, a Tec Agro foi vendida para a Nutrien, e ambos os casos, os compradores pediram, e aí foi um acordo, que os antigos donos, que também eram diretores ali da operação da empresa, ficassem por pelo menos, né, eu sei que um caso foi 2 anos, o outro foi um pouco mais, para poder ir tocando o negócio ali enquanto isso. Existe casos onde não há empresa, o comprador não quer que o antigo dono permaneça, e se sim, isso tende a ser positivo ou negativo? Vamos lá, Maicon. Primeiro, em M&A nada é certo ou errado. Né? Desde que seja legal e as partes concordem, não infringe a lei, tudo pode ser feito. Né? Nem sempre convém, obviamente, mas desde que não seja ilegal, é possível ser feito. Então, a situação do vendedor ou de alguém do time de quem está vendendo não ficar é bastante incomum. Por quê? Muitas vezes, por mais que seja uma empresa que conheça a realidade da outra, seja talvez um competidor ou um player complementar, não conhece as entranhas, a operação da porta para dentro. Então, no dia a dia da empresa ali, né? Exato. As regras de negócio, até a própria transição de gente. Você imagina vender o negócio, e o empreendedor às vezes se esquece disso, né? Vou vender o negócio, passar a chave no dia seguinte e ir embora. Não conte com isso. Espere, tipicamente, no mínimo 6, 12 meses de transição. Pode ser menor, obviamente. A gente já teve casos de transição de 90 dias. Mas era um modelo de transação em que as empresas já se conheciam, já eram parceiras de negócio e já só faltava ter a relação societária, porque o resto é aquela história. Já morava junto, já tinha casado, só não tinha assinado contrato. E se tivesse assinado, não precisava nem reconhecer a firma, né? Que hoje em dia é tudo digital. Mas a possibilidade de... Deixa eu dar um passo atrás. Muitas vezes, quando o vendedor está entregando mais uma promessa do que uma realidade, ou seja, o negócio tende a crescer muito, ou uma possibilidade de expandir, por exemplo, está estável, mas acabou de assinar um novo contrato de fornecimento para um cliente.
vai duplicar a companhia, vai potencialmente triplicar. É normal, eventualmente, você pedir ao comprador uma negociação em que ele pague a performance desse negócio. Porque o comprador também não vai falar assim, vou te pagar tudo se não entrega. Não acontece, eu queimei dinheiro. Então, é muito possível, embora desafiador, constituir uma operação em que você tenha, inclusive, não só a permanência do vendedor, ou parte deles, mas condicionando parte do pagamento futuro a uma complementação de preço baseada em performance. É o famoso earn-out, né? Modelo comum. Não, e isso aqui até a gente consegue ligar a até uma das questões que era a do valuation, né? Porque assim, muita gente pensa, vamos fazer um valuation da empresa aqui. O valuation mais tradicional é o múltiplo de EBITDA, dependendo do segmento, 7 vezes, 12 vezes, 15 vezes, startup é muito mais do que isso. Outros falam, não, é o fluxo de caixa projetado, ela tem que me prometer que está gerando muito caixa. Eu lembro que, claro, a gente sabe que o caixa é rei, né? Qualquer empresa sem lucro, ela sobrevive, sem caixa, não. Perfeito. Se a gente pegar o exemplo aqui do Nubank, Nubank viveu 7, quase 8 anos... Sem lucro. Sem lucro, com prejuízo mês após mês, e com injeção de capital também, né? Porque também não estava gerando caixa no momento inicial. Ele não estava gerando caixa, mas ele tinha caixa por conta de injeção de capital. Era um maior startup, maior fintech. Até hoje, ela é a maior fintech da América Latina, tá? Abriu, né, a capital lá nos Estados Unidos. E depois, quando ela começou a dar lucro, ela já tinha um caixa parrudo, e esse lucro continuou e está até hoje, né? As ações continuam sendo valorizadas e tudo. E aí tem gente que fala, não, mas o valuation não pode ser por lucro, é outro método. Quais são os métodos de valuation e por que eles, né? Qual que é o melhor deles? Existe o melhor? Acho que a primeira pergunta é essa, existe o melhor método de valuation? Vamos lá, existe aquele que se adequa e a condição de preço que seja viável para o vendedor e negociável com o comprador. Valuation é muito... Quando você modela um negócio, né, já vamos falar aqui rapidamente das técnicas típicas de modelagem, você está olhando para dentro, porque é você quem está fazendo. Quem precifica e paga é o mercado. Não adianta achar que vale 5, 10 ou 20, o mercado paga 2. A gente costuma dizer isso, inclusive, enfrenta uma transação em sell side, né, na venda, assessorando a venda, tá? Aliás, voltando, né? M&A você tem normalmente buy side, quem compra, sell side, quem está vendendo, e eventualmente joint venture, né? Combinação de negócios e mais raramente fusão. Quando a gente está num sell side que tem uma expectativa de preço que a gente percebe que é fora da realidade, é bem simples. Vamos ir para a rua tomar o primeiro tapa na cara para você perceber, enquanto empreendedor, que você está com uma expectativa infelizmente irreal. E a gente diz isso muito claramente para os nossos clientes. A realidade se impõe. Você acha que vale 10? A gente acredita que, na melhor das hipóteses, pode valer 5. Vai lá e vem do mercado uma proposta com 4. E ainda tem que tentar achar uma maneira de complementar o preço, fazendo talvez um earn-out, etc, etc. Mas vamos lá. Eu, em particular, cara, não acredito na sustentação de um negócio que não seja geração de riqueza. Não tem jeito. O fluxo de caixa descontado vai continuar sendo a prova da possível capacidade de gerar riqueza. Porque você também está comprando, mesmo que seja um negócio gerador de caixa hoje, você está comprando o futuro. E o futuro é uma promessa. O futuro é uma expectativa que só Deus sabe. E olha lá, às vezes até ele deve ter dúvida na valoração. Então, dá para modelar por múltiplo de EBITDA, por múltiplo de receita, né? Múltiplo de receita recorrente, em startups é muito comum, ou negócios de tecnologia com alto grau de recorrência e baixo churn, baixa perda de carteira. 5 vezes receita recorrente. O negócio fatura 10 e não gera nenhum de caixa. Às vezes é possível isso acontecer. Mas, de modo geral, quando a gente olha para a empresa da economia real, cara, fluxo de caixa domina. Muito difícil. Você vai para uma empresa na bolsa ser precificada exclusivamente por múltiplo de EBITDA ou receita? Nem a pau. O investidor vai olhar o fundamento, né? Claro que tem investimento baseado na visão grafista da evolução do preço da ação, mas cada vez mais você percebe a decisão sustentada o investimento sustentado no fundamento. Cara, quais são os fundamentos efetivos desse negócio? O quanto ele é possível de continuar crescendo ou não? Então, rapidamente, Maicon, vai lá. Você pode valorar um negócio pelo balanço. Ativo, passivo, qual é o valuation que sobra? O PL. Mas o PL reflete a realidade do negócio? Pode até ser uma foto do momento, mas não reflete o que ela construiu de tecnologia, por exemplo, ou de diferencial competitivo, e muito menos o que ela pode ser daqui para frente. Mas às vezes é um negócio com ativos físicos imobilizados muito grandes. Posses imobiliárias. Pensa uma empresa de mineração. Não é só fluxo de caixa descontado. A mina está ali. Você não consegue tirar ela dali e transferir esse negócio para outro lugar. Né? Mas isso, vamos combinar, é exceção. Quantas empresas, de fato, têm no seu PL
a valoração correta daquilo que eventualmente o negócio vale? A mínima quantia, ou seja, muito poucas. A gente nunca validou nenhum valuation com base no balanço. Ele é um ponto de partida para fazer a construção da projeção do fluxo de caixa. Qual que é o mais utilizado, então? É DCF, o fluxo de caixa né? Também do inglês, que a gente infelizmente lida nessa área, Discounted Cash Flow, né? Fluxo de caixa descontado. Mas por que a gente, em particular, usa múltiplo, tanto de receita, quando é o caso, quanto de EBITDA? Porque você usa como referência. Se eu fiz a modelagem do meu negócio, encontrei como perspectiva, baseado no que a empresa está fazendo, no que o ativo está construindo, nas projeções sustentáveis, porque você tem que ter premissa, né? Papel aceita tudo. Né? O vento está para cá, eu acho que é 10, está para lá, acho que é 12. Não, você tem que sustentar, no fim das contas, você tem que conseguir demonstrar para o comprador e para o investidor que aquela projeção tem razão de ser, tem viabilidade, tem premissa, tem perspectiva, está assentada na realidade, não no achismo. Por óbvio, qualquer projeção é um grau de achismo, porque você não tem certeza do que vai acontecer. Mas você traça cenários. Às vezes a gente já chegou a ter evaluations com 4 cenários. Mas é comum ter pelo menos 1 ou 2, vai? E geralmente esses 4 cenários, só pegando um gancho aqui. À vontade. Eram parelhos os valores de valuation? Não, muito distintos. Porque você tinha uma condição base, a gente está no ativo agora nessa condição, na área de energia. É um ativo com um grau de diferenciação tecnológica muito interessante, já razoavelmente provado, porque os clientes, os grandes parques geradores de energia já compram a solução e homologam. Só que ele está no começo da curva de crescimento. Então ele está muito longe do potencial de receita que vai acontecer com grande probabilidade daqui a uns 3 anos. Mas o empreendedor já está no momento de querer descansar um pouco, já tem outros negócios, quer diminuir e principalmente bateu no teto da capacidade dele de gerir sozinho esse negócio. Então a gente traçou 4 cenários, porque um deles, por exemplo, pode ser uma diversificação que leva um valuation a ser 3 vezes maior do que é hoje. Só que tem uma curva de expansão que tem uma necessidade de entrega muito grande. Então ele tem que aceitar que para tentar capturar, que também não é certeza, esse valuation de maior porte, ele vai ter que dar o sangue, suor e lágrimas desses 3, 4 anos e tentar garantir uma perspectiva de valor muito maior, assumindo risco, porque pode ser que não aconteça. Não quero fazer toda essa jornada. Então tá bom, vamos tentar antecipar parte desse fluxo com uma entrega menor agora, faz uma transição de 1, talvez 2 anos, mas vai capturar metade daquele potencial, que já é maior do que ela hoje. Né? Então ali a gente fez 4 cenários, mas não é comum. Tipicamente você faz 2. Um base e um otimista. Ou, quando necessário, 3. Um pessimista, um base / conservador e um otimista. Né? Aí, só que tem que cuidar para o feitiço não virar contra o feiticeiro. Porque às vezes você coloca o otimista tão otimista e real que o comprador fala assim, tá bom, eu pago o valuation desse cenário otimista, entrega primeiro. Aí o empreendedor fala assim, não, veja bem. Não tem veja bem. Né? Você tem que ter, de novo, sustentação e realidade. Então, resumindo, 4 formas de valorar típicas. Claro, você olha para as startups ou para negócios nascentes, tem uma série de metodologias ou como é que eu posso dizer assim, tanto subjetivas e não tão objetivas, que combinam alguns fatores, a consolidação da carteira de clientes, o início da atração, qualidade do time, etc. Aí você estabelece lá 4, 5 parâmetros, chega a um potencial valuation de até 2,5 milhões de dólares. Mas é achismo ainda assim, porque é um negócio que não está gerando riqueza e você tem que tentar achar algum valor para permitir a entrada do capital. Mas no fim e ao cabo, cara, o negócio vale aquilo que ele produz de riqueza. Não tem outra discussão. É o que produz de riqueza e aí é fluxo caixa descontado. Para que você usa, nós em especial e mercado também assim, para que você usa múltiplo de receita ou principalmente de EBITDA quando você tem referências disponíveis? Para validar se o nosso modelagem não está fora da realidade. Pô, o mercado trada na bolsa 10 vezes, 8 vezes, transações privadas que nem sempre são divulgadas, mas a gente descobre muita coisa. Se foram tradadas a 7, 8, meu valor está apontando 12 vezes? Da onde? Onde é que eu sou tão bom assim, que eu sou o único bolacha do pacote do mundo, que eu valho mais do que todo mundo? Não é totalmente verdadeiro. Né? O que a gente vê muito, o pessoal que coloca o múltiplo do EBITDA como uma base, é pela facilidade do cálculo. Né? Você pega ali os últimos 3, 4 anos, qual que é a média de EBITDA? É tantos. Vamos multiplicar aquilo por alguma empresa do mesmo segmento foi vendido, e é independente do método que ela utilizou, mas eles pegam o preço de venda, foi vendida por 7 vezes. Então vamos colocar 7 vezes a nossa e é isso que vale. Acho que é pela facilidade. Né? Mas não é verdadeiro. Cada negócio tem a sua realidade. Às vezes aquele sustentou 7 vezes porque ele tinha um diferencial específico, ou porque também pode acontecer, o comprador fez um mau negócio. Óbvio que isso pode acontecer. A gente já vendeu empresa para
para não dar nome que não ficar chato, mas de empresa na área da saúde que o comprador era listado em bolsa, a gente conseguiu um múltiplo maior do que o dele em bolsa. Ele tinha múltiplo de 8, 9 vezes e vendemos a 10. Mas é raro. Agora, o que entra nesse EBITDA para calcular? Que é um exemplo bem comum e que na hora da diligência toma o primeiro tapa na cara e não se prepara, e essa é uma discussão que a gente tem com os nossos clientes antes de modelar, a ampla maioria dos empreendedores não se remunera como executivo. Se remunera como sócio. Não paga para labore, não tem contrato de serviço. Faz retirada. Não é estatutário. Tira no lucro. Tira no lucro, Ora, mês a mês, no final faz uma antecipação de lucros e no final... E às vezes não saldo. tem lucro para gerar, faz uma antecipação contábil, você diz tudo, aí cria um buraco no balanço, porque você está antecipando o lucro e queimando o PL. Criativa ali para dar um jeito. Bem criativa, vamos combinar, para não dizer outra coisa. Mas é legal, por óbvio, né? Por isso que eu disse, certo e errado não tem. Tem o que é legal, você não está ferindo a lei, está conseguindo achar alguém que tope o balanço daquele jeito, vai em frente. Só que como ele não remunera a si mesmo como executivo, ou eles, tem empresa que tem 4, 5 sócios e está todo mundo no dividendo. Não é incomum isso. E, de novo, não é errado. Mas para uma transação que você vai vender o negócio, primeira coisa, não vão ficar os 5 sócios possivelmente. Ficam 2 executivos, sendo sócio ou não. Ora, o negócio, na mão do comprador, tem que pagar esses executivos. Os caras não vão ser sócios, vão ser CLTistas, ou, na melhor das hipóteses, estatutários. Então, você tem que onerar o modelo com o gasto de gestão. Não precisa ser os 5 sócios, porque depois que vender não fica os 5. Mas tá, vamos ver como é que a gente redistribui essas Talvez atividades. Alguns deles entram para conselho apenas para dar mas saem da gestão executiva, mas no mínimo você tem que... Vamos lá, você não tira 5 cabeças da gestão e transforma em uma. Isso não existe. Essas estão ali porque tem algum papel importante. Mas vamos dizer que transforma em 2, acumule, fique 3 que seja. O modelo tem que refletir essa realidade, porque senão você vai olhar um EBITDA, meu EBITDA é de 100 milhões. Aí tira dali a remuneração do executivo que não está sendo paga, tira dali o aluguel do imóvel próprio que não está sendo cobrado, tira ali o gasto da parte relacionada familiar, que você faz um pagamento que não é prestação de serviço, que você simplesmente tira do caixa. Quando você vai desidratando, o EBITDA vira 50. Ora, um múltiplo de 6 vezes 100 daria 600, 6 vezes 50 dá 300, é metade. Então não é simplesmente negociar o múltiplo. Tem que entender sobre que base ele vai ser utilizado, porque a ampla maioria das empresas não tem o seu resultado refletindo uma realidade de mercado. Tem refletindo a realidade do dono ou da dona. E muitas vezes acontece depois de feito o valuation, inicia-se o processo de diligência e nessa diligência vai sendo encontrado várias documentos, certidões que inicialmente haviam sido ditas que estavam corretas, que eram negativas, né, CND, certidão negativa de débito, no final das contas ela está positiva, encontrado números que estavam no balanço que na prática ali a contagem de estoque estava errada, e isso depois do acordo inicial daquele valuation, ela faz com que nunca vai subir, vai sempre baixar o valor, né? Bem colocado. E durante o processo nunca vi de diligência, subir. E durante o processo de diligência eu já vi casos de baixar valor de valuation muito, teve diferença grande. Porque o empresário não conhecia, não sabia que aquele estoque estava daquele jeito, ou que aquele documento não estava positivo, não estava, né, a favor dele. E aí depois da diligência, que no caso estava sendo feito por terceiros, acaba diminuindo muito o valor da empresa dele, né? Excelente, Michael. Isso acontece demais. E eu te diria, não é só pelos ajustes. É muito comum falar em EBITDA ajustado, né? Lucro ajustado, né? Você tem um lucro que é um caminhão, quando você vai olhar é uma roda que sobrou, né? Porque foi desidratando para chegar na realidade. Mas não são só os ajustes, sejam eles da gestão, das práticas, etc. Tem risco nessa conta também. Porque às vezes você tem uma geração de caixa, um determinado resultado, baseado numa atuação, num modelo numa premissa de gestão de negócio que só o vendedor faz aquilo da maneira que ele acha que deve fazer e assumindo alguns riscos que o comprador não vai fazer. Seja ele do ponto de vista fiscal, seja do ponto de vista trabalhista, seja do ponto de vista ambiental, né? A gente está numa era de sustentabilidade. Então, a desidratação do valor durante a diligência, ela não só acontece por conta desses ajustes, como também por conta da percepção do risco que o comprador tem, que ele só vai enxergar na hora de sentar lá dentro. E aí eu vou te dizer 3 coisas que a gente vive. A primeira, quando a gente está do lado do comprador, a gente faz uma diligência de negócios. É muito comum. A gente não inventa a roda, não. A gente aprendeu isso com o investidor. Fundo de private equity tipicamente faz isso. Antes de engajar a diligência de conformidade, né, a famosa due diligence, que você tem a parte fiscal, financeira, jurídica, trabalhista, etc., a gente faz uma diligência de negócio, que é sentar lá dentro da empresa-alvo,
junto com a estrutura do cliente, perdão, em todas as áreas de negócio que vão estar envolvidas, comercial, fornecedor, operação, tecnologia, obviamente, quando tem um negócio que tem uma arquitetura de tecnologia assim entendida, para avaliar se tudo aquilo que a gente viu durante a negociação e durante a troca de dados está de pé. Está fazendo sentido? Tudo aquilo que a gente viu está batendo na realidade? Tá. Então, beleza. Agora começa a diligência de negócio. Se não bater nem aqui, nem dispara a diligência de negócio. A gente teve um caso real, e aí já vou falar sobre a perspectiva do vendedor, como é que ele resolve essa equação e tem iniciativa. A gente teve um caso que a gente estava no buy side na área de tecnologia, que a carteira de clientes existia, era um negócio bom, com boa recorrência, com bom volume, mas o cliente, o target, né, não tinha aberto, a gente estava do lado do comprador, não tinha aberto a concentração da carteira. Mas a gente entendeu que ainda assim era um bom negócio, fizemos uma oferta não vinculante, né, aquela oferta que não tem obrigação de execução, então, como a gente diz no direito, não tem obrigação de fazer, então você pode declinar as duas partes, sem qualquer ônus, sem multa, etc. Aliás, isso é muito comum, o vendedor tem que se habituar, né? Ele tem que saber onde é que ele está pisando e que tipo de documento ele está assinando. É muito comum ele falar assim, não, negociação está pronta aqui, vem só me dar uma ajuda. Chega lá, está todo estragado, você tem que refazer. Já tivemos muitas situações assim. Mas voltando ao caso, na hora que a gente foi fazer a diligência de negócios, portanto, antes de fazer a diligência de conformidade, a gente descobriu que tinham 2 clientes que respondiam por 80% do negócio. 80%. Aí a gente virou para o vendedor e falou, cara, tudo bem, a gente aceita essa concentração. Desde que eu consiga acessar esses caras antes de te comprar. Deixa eu ir lá entender qual é a relação que você tem, para além do contrato, qual é o nível de dependência que ele possui em relação a você, qual é o nível de parceria que esse cliente, essa empresa tem com a sua, o que você está fazendo no dia a dia, na estrutura, porque tem serviço, tem consultoria, tem tecnologia, seja um negócio de certa complexidade. Ele falou, cara, não vou abrir teu acesso lá porque eu não quero levantar a bandeira. Eu falei, cara, não tem problema, você pode falar que nós somos parceiros, que a gente está fazendo um consórcio para aumentar a oferta de solução. Sei lá, a gente inventa algum jeito. Não, não vamos abrir. Eu falei, então tá, das duas uma. Ou a gente faz uma oferta sem esses 2 clientes, e aí o valuation vai ser 0, ou tendendo a 0, ou a gente para por aqui, porque não vai nem sentido ter essa discussão. Você tem certeza que você não quer abrir? Tem. Então tá bom, então encerramos por aqui, não vamos perder mais tempo não. Mas imagina se eu tivesse gastado o dinheiro, nosso cliente, feito o nosso cliente gastar, cara, qualquer diligência de conformidade é caro. Baixo, 100k de Big Four, aí céu é o limite, tem diligência de mais de 1 milhão. Dependendo da complexidade, obviamente. Então, do tamanho da empresa. Exato, da quantidade de operações, estrutura, sim, né? Sim. Então a gente, vamos dizer assim, economiza essa etapa tentando entender se de fato aquilo está passando de pé, tá, as coisas estão batendo para depois entrar na diligência. E quando você está do lado do vendedor, como é que você resolve isso? Cara, de 2 formas. Ou fazendo auditoria, você precisa auditar, é cada vez mais comum e necessário que as empresas se auditem, e não é só para M&A, é para melhorar suas próprias práticas, para ficar mais aderente à realidade de mercado, para fazer, inclusive, não precisa fazer um M&A, mas para conseguir fazer uma dívida com custo melhor, com um investidor mais qualificado. E eu estava pensando aqui exatamente a semelhança que a gente vê, né? A Luri Capital faz operações estruturadas. A gente monta fundos proprietários para os clientes, FDIC, dedicado, CRA, CRI, emite debênture, nota comercial, operações mais simples. E a primeira coisa que a gente sempre pede para o cliente, claro, é aquela documentação básica para identificar, né, fazer a nossa análise ali dos balanços, das DREs, para começar, a gente começa olhando pelos números, depois a gente avança para as garantias, para as holdings, os donos, etc. E uma das coisas que a gente, várias coisas que a gente sempre vê é a falta de informação que a empresa tem. A empresa está crescendo, está dando lucro, está gerando caixa, mas ela não consegue operacionalmente ali gerar informação. E a gente para e pensa, beleza, mas como que o dono está tomando decisão sem esse tipo de informação? Sem uma informação de indicador, sem saber qual que é o prazo médio de recebimento, qual que é o prazo médio de pagamento, né, que ele tem que receber que é o do cliente para poder pagar o fornecedor. Se ele está com o ciclo aqui, tendo que pagar o fornecedor antes de receber do cliente, qual que é a dependência dele de capital de giro de terceiro? Né, aqueles indicadores, né, da boca do jacaré lá, né? E a gente vê que tem muito empresário que está crescendo rápido e não tem esse tipo de informação. E aí, na hora que a gente começa a avançar, daí a gente faz muita recomendação, né? A gente trabalha também com a consultoria antes mesmo dele querer fazer uma operação proprietária. E aí, nessa consultoria, muitas vezes a gente recomenda, tá na hora de pegar uma auditoria. Não, mas a auditoria vai vir aqui, vai apontar um monte de defeito.
a auditoria ela vai vir para te ajudar. A primeira coisa que ela vai fazer é ajudar a sua contabilidade. Claro que ela vai mostrar os defeitos, mas ela vai mostrar os defeitos para você, dono, saber o que sua empresa está precisando. Você melhorar, é dono dela, né? Ou você quer tampar, vedar os olhos aqui e não ver os defeitos que sua empresa tem. Já diz o ditado, pior cego é aquele que não quer ver, né? É aquele que não quer ver. E aí, quando a gente vê que o empresário, aquele empresário que começa a entender o valor da auditoria, fala, não, realmente. E aí traz auditoria, a maioria das auditorias, elas começam os primeiros anos ali, o primeiro ou segundo ano, de uma forma muito mais acessória, no sentido de ajudar a contabilidade, ajudar a empresa a ter melhores relatórios, a demonstrar melhores os números. A gente vê que quando o empresário enxerga o valor nisso, ele sabe, opa, todos, não teve nenhum. Falaram, Michael, eu tinha que ter pegado essa auditoria antes. Mas só percebe depois que passa, né? O tanto que eu amadureci a minha gestão só porque eu consegui olhar melhor os números, porque a minha contabilidade conseguiu, né, fazer o caminho certo aqui, escolher o melhor regime de tributação, né? E aí isso começa a dar valor para a empresa, ela consegue, falando aqui de dívida, pegar operações de crédito com taxas menores, com prazos mais longos, com PMTs mais... A gente conseguiu pegar operações aqui para clientes de 5 anos, onde ele só teve que pagar o principal lá no final, uma vez só. E ele pagou anualmente só os juros, para não deixar acumular nada. Isso resolveu a vida dele. Por quê? Ele passou a ter auditoria, por exemplo, a auditoria. E eu enxergo que isso é a mesma coisa para fusão, né? Se você tem a empresa muito mais clara, com os números muito claros ali, demonstrando o resultado que está dando, o resultado está dando ruim, mas ela está transparente, ela se mostra muito mais honesta para o mercado e chama muito mais atenção, né? Para poder atrair investidor estratégico. Né? Você está absolutamente correto, cara. Tanto para dívida quanto para M&A, a existência da auditoria, e não é só a auditoria constante, porque às vezes chega no momento que já existe oportunidade ou o vendedor já está numa possível transação, então faz uma diligência prévia, faz você, não espera o comprador vir fazer. Faz uma autodiligência. Exato. Ali, né? A gente chama de vendor due diligence, né? Ou seja, o vendedor mesmo se diligenciando para entender onde é que estão os pepinos e se preparar para a diligência do comprador, porque ele vai apontar os problemas, vai abater eventualmente no preço, vai criar contingência e reter parte do pagamento. Às vezes não vai abater preço, mas vai reter. Cara, tem risco aqui que eu preciso esperar passar 2, 5 anos, de acordo com a expiração de cada tipo de risco, para poder te dar esse dinheiro. E às vezes o dinheiro vai ficar parado lá rendendo nada. Né? No negócio dele ou na atividade que ele fosse fazer, podia fazer muito mais. Então a auditoria, e aí, se você me permite, vou até colocar isso dentro de um pacote maior, que a gente estávamos conversando antes da gravação do episódio, né? Que é a crença, e eu tenho certeza que vocês não pensam diferente, que é de que as empresas precisam preparar a sua própria governança. Não só do negócio, mas da família, quando é o caso, de negócio familiar, e empresas familiares são 80% das empresas no mundo, no Brasil não é diferente, e a governança da gestão do patrimônio e do negócio, né? Tem os 3 círculos do John Davis, né? Que ele tipicamente fala da governança em 3 aspectos, que é a família, que é o patrimônio e que é o negócio. Então, às vezes o patrimônio está resolvido, o negócio também está, mas a família está quebrada. Dá para fazer M&A? Dá, vai ter os seus impactos depois para os acordos individuais. Mas se a governança da empresa já não está adequada, cara, a chance da família e do patrimônio estar estragada é maior ainda. E aí não tem como fazer transação. E a auditoria é parte desse pacote, né? Não são só as práticas de sustentabilidade do ponto de vista do ESG tradicional, né? Mas são das próprias manutenções da realidade que o negócio tem. Então, eu estou fazendo daquela forma, mas é a melhor forma de fazer perante o que é a realidade de mercado? As práticas contábeis, fiscais, financeiras, etc., correspondem. Eu não preciso estar aderente ao que uma empresa tem que fazer de capital aberto. Não precisa ser esse nível. Uma empresa de nível 3 da B3, que é o nível máximo de governança. Mas, cara, precisa ter o básico para eu poder ter os números minimamente apresentáveis, ter práticas financeiras, contábeis e de controladoria que sejam condizentes, que o que eu produzo aqui de resultado não seja fake, né, e depois vai sendo desidratado e eu não consiga provar a realidade daquilo, que a própria sustentação do negócio não seja continuada, eu não consigo suceder. O negócio sou eu. Sou eu que faço 90% do negócio, apesar de ter uma estrutura, os clientes dependem de mim, a operação depende de mim. Se você faltar, a empresa compra acaba. Depende de mim. Cara, não dá, um negócio desse é quase praticamente invendável. Aí você tem que comprar, e o empreendedor esquece que a gente é finito, né? A gente até brinca, fala, poxa,
Quando decide vender, às vezes, é o momento em que o empreendedor ou a empreendedora se toca de que, poxa, eu passei 20 anos fazendo desse jeito e agora não vou aguentar fazer os próximos 20 da mesma forma. Ou cansei, e aí não preparou a empresa, não fez sucessão, não construiu um negócio que seja possível vender. A gente até conversou um pouco sobre isso. Tem que encontrar o momento da preparação e da necessidade. Cara, se existe a necessidade, mas a preparação não foi feita, ou está lá no zero, ou perto do zero, se você vender vai ser com sorte e provavelmente não vai capturar o melhor valor. Então, quer ou não existe sorte, existe preparação, né? Se você faz bem feito. Hélio Rotenberg do Positivo ensina isso, cara. Positivo é um grupo de extremo sucesso em diversas áreas. Educação, vendeu para Cruzeiro do Sul por 2 bi. A Positivo Tecnologia é um caso de resiliência enorme, vai com um computador, depois diversifica para outros negócios. E teve uma entrevista, não lembro aonde, acho que num podcast também, que o Hélio Rotenberg, que é um dos sócios e fundador da Positivo Tecnologia, falou, cara, olha só, eu penso no negócio como meu carro. Ele está sempre limpo, revisado e pronto para ser vendido. Eu quero vender? Não. Estou anunciando? Não. Mas se alguém na rua bater no meu vidro e perguntar se tem preço, eu forneço. Está aqui, está prontinho. Quer levar? Atenda a minha expectativa que eu vendo. Por isso que eu estou sempre preparado. E no fundo, cara, acho que o empreendedor e a empreendedora tem que pensar nisso. Necessariamente vai vender? Não. Mas deixe pronto para tal. Porque mesmo que você não venda, vai ser um negócio melhor para você mesmo. E aí vem aquela até pergunta que a gente tinha falado mais cedo. Existe um momento certo para vender? Se existe, qual é o momento certo para vender a empresa? Não tem, cara, não tem. Né? Não tem, né? Infelizmente não existe, porque, de novo, eu até brinco muito, eu gosto muito de luta, né? Eu assisto muito a luta, pratico esporte de combate e sempre assisti muito MMA, né? Desde a época do Pride, dos brasileiros lutando lá no Japão. E teve uma luta emblemática que eu guardo na cabeça e sempre assisti, e essa é uma das que mais guardo de referência, foi uma luta do Zé Aldo, que é um grande campeão brasileiro, Hall da Fama, do UFC e tudo mais. Ele colocou o título à prova em 2013 contra o Conor McGregor, que é um irlandês bom de briga, bom lutador, falastrão, mas que entrega, né? Tem lá suas falhas também, mas sempre entregou. Tanto é que hoje ele chegou a ser figurado entre os 5 mais bem pagos do mundo, no nível de Cristiano Ronaldo, né? Então, o cara vir da luta alcançar isso não é pouca coisa. E ele nocauteou o Zé Aldo, infelizmente, né, para quem é brasileiro e torce para os pratas da casa, em 13 segundos, praticamente no primeiro golpe. Só que ele sabia que o Zé Aldo era mais forte e mais rápido. E o que ele respondeu no octógono assim que acabou a luta? Precision beats power, timing beats speed. A precisão bate a força, o timing bate a velocidade. Se ele fosse brigar com o Aldo na velocidade e na força, ele perdia. Então ele foi mais preciso e no timing mais correto. Isso tem tudo a ver com o M&A, mas absolutamente tudo, no meu entender. Você pode ser, de fato, o Davi com a funda e derrubar o Golias. Se você tiver com a ferramenta certa, no momento certo, e acertar o golpe no local correto. Perfeito. Agora, obviamente, se existe a necessidade, pensando do lado do vendedor, de fazer a transação, mas não o preparo e não a estrutura adequada, como eu disse, se conseguir vender, vai vender por pouca coisa, vai perder muito valor. E aí é natural que no momento de baixa, de como a gente viveu aí recente, taxa de juros alta, né? Às vezes as transações sofrem um pouco em função disso, mas é o momento de olhar para o lado comprador, porque na hora que tem queda de valor, tem necessidade de quem precisa fazer a transação, o comprador tem que aproveitar, botar dinheiro e comprar barato, né? Então o M&A, queira ou não, é um ciclo. Tem um momento que você está mais perto da crista da onda que você está na base dela, mas, cara, você tem que saber atuar dos dois lados. Nesse momento que a gente está, outubro de 2025, está mais favorável para o comprador ou para o vendedor? Comprador, sem dúvida, né? A gente está num momento econômico um tanto estressado, taxa de juros alta, muito dinheiro, muita empresa endividada, você sabe bem disso, com dificuldade, precisando de dinheiro. Obviamente, em alguns segmentos você consegue sustentar. Por exemplo, ano passado a gente liderou a Série A pelo lado comprador de uma startup que a gente pagou um múltiplo de praticamente 5 vezes receita recorrente. Mas baseado num plano. Não foi simplesmente pega a receita atual e multiplica por 5. Não. Tinha um plano, né? uma proposta de crescimento e um certo condicionamento do capital à entrega desses indicadores ali por pelo menos 18 meses. Mas, de modo geral, sim, o momento é favorável para o comprador, mas tem muito negócio vendedor que tem vantagem competitiva, que atua em nicho ou que tem alguns diferenciais que ainda conseguem sustentar valuations um pouco melhores, né? A gente tem então no caso na área de educação, por exemplo, agora, que envolve tecnologia, que, cara, a gente começou a conversa tem, sei lá, 60 dias, tem 5, 6 players com o NDA assinado, avançando para troca de informação, daqui a pouco começa a pingar a proposta. Né? Esse caso da energia que eu comentei para você, ele que tem aquelas distâncias de expectativas de valor, cara, já tem players brasileiros e internacionais olhando. Ora, mas é do lado do vendedor.
A energia está sofrendo? Tá, sem dúvida. A gente está com sobra de carga na energia renovável, um monte de ativo aí de geração renovável de eólica e solar sendo desligado durante o horário de pico, porque não tem o que fazer com a energia. Mas o nosso cliente fornece soluções para esse mercado e não tem gente que forneça igual a ele. Então, ele é um ativo de muita atenção. Então, enfim, cada ativo, cada segmento tem a sua especificidade. Não é um balaio de gato, perdão da expressão, e que a mesma regra vale para todo mundo. De novo, quem está preparado, tem uma vantagem competitiva para oferecer e está melhor estruturado, vai conseguir fazer, vai capturar um valuation eventualmente melhor. Até uma das perguntas que eu havia anotado aqui, Gerson, quais são os pontos principais para chamar a atenção do mercado? É isso que você falou, né? Você está preparado ali você tem que estar o tempo todo preparado. O mercado vai se adequando, tem altos e baixos, existe a sazonalidade e o momento chega. Mas em quais pontos? Me permita, desculpa te interromper. Tem que estar preparado, mas vamos dar um pouco de clareza para a turma aqui que poderia ser os pontos. Perfeito. Cara, governança. Isso envolve os números, envolve o planejamento estratégico, para onde você está indo, o que você quer fazer, o que você espera do futuro, porque quando você vende o que vai ser feito. O que ficou para trás você já capturou. Bom, o ruim está no teu passivo, no teu ativo. Envolve um conselho maduro. Se possível, claro, uma governança estruturada já com conselho mínimo, se não der de administração, não precisa, mas um conselho consultivo, ou pelo menos um comitê de gestão com orientação de gente de fora. Um planejamento, como comentamos, a controladoria, os números, a sucessão e a auditoria, não há dúvida, né? Ou seja, eu conseguir mostrar os meus números a contento, eles terem um mínimo de validação para saber se ele está aderente às práticas ou não. Sucessão, minimamente clara, até onde a gente vai, como é que a gente vai, se vamos profissionalizar completamente o negócio, se tem, no caso de uma empresa familiar, herdeiros que possam assumir e estão sendo preparados, e assim vai. E, por óbvio, a própria sustentação de crescimento e como é que o negócio está performando. Está indo ladeira abaixo ou está, ainda que não seja uma velocidade absurda, mas continua crescendo, consistentemente mantendo margem, desenvolvendo soluções, não é simplesmente parado e acomodado, não, vendo esse produto aqui, acabou. No dia que não tiver mais ele para vender, acaba o negócio. Não, pensar em diversificação de receita, de geografia, de portfólio, etc, etc. Então, são alguns pontos, né? Mas, de maneira simplista, dá para alocar isso tudo embaixo da governança. Ela é a pá de cal, a fiel da balança, na minha opinião. Não é à toa, a gente gosta muito, eu atuo em conselhos também. A gente tem muitos parceiros de governança, como a própria Luri, também atua muito nessa área, porque, no meu entender, no nosso entender, não é só para o M&A não, cara, é para a sustentação e para a realidade do negócio no futuro. A gente percebeu muito, a Luri Consultoria, um dos braços é de estratégia e dentro dele tem a governança da estratégia, que é a consultoria que implanta, inclusive o sócio Ronaldo Guedes que toca, implanta a governança nas empresas. A gente vê que o empresário que não implantou governança é porque ele ainda não conhece a governança, não sabe o que isso pode trazer. A partir do momento que ele passa a conhecer e entender os benefícios daquilo para a sua empresa, o tanto que aquilo faz com que a sua empresa seja muito mais valorizada, cresça, aumente venda, receita, valor de mercado, autoridade, ele entende aquilo, ele passa a querer implantar e ter fome disso. E a gente viu um boom aí nos últimos anos de empresas goianas entendendo e buscando isso. Tanto é que a gente está ajudando aí maiores empresas do estado a implantar a governança. Empresas aí que, né, algumas já tiveram inclusive fusões aí e continuam amadurecendo. A governança, porque ela não tem fim, né? Exato. Não é um negócio que você implanta, pronto, agora é só rodar. É uma jornada. É uma jornada. Ela não acaba. Contínua, né? É isso aí, perfeito. Graças a Deus que os empresários e as empresárias têm se apercebido disso, têm se tocado desse processo e que também, por outro lado, cada vez mais a gente tem empresas, pessoas, consultorias preparadas para fazer isso, né? É um tanto da evolução que a gente percebe no próprio fluxo de capitais. Quantos fundos de dívida existiam 10, 15 anos atrás? Quantos fundos de investimento em empresas existiam? Quantas empresas de assessoria em governança existiam? Muito pouco. A gente passa por uma evolução de maturidade, vamos por assim dizer, e naturalmente uma abertura maior do empreendedor e empreendedora, só que tem um desafio. A gente diz, né, contra dados e fatos não existem argumentos, mas existem as crenças. A pessoa bota na cabeça e só consegue perceber quando enxerga de fato a entrega. Você falou bem da governança, a mesma situação que a gente comentou há pouco da auditoria. Só percebe que funciona, que ajuda, que não está ali para te prejudicar, depois que implanta, depois que vê as primeiras melhorias, vamos por assim dizer. Mas é um passo de fé.
ao mesmo tempo. Porque o empreendedor sempre foi muito sozinho. A gente é um Brasil feito de self-made people, né? Às vezes, muito poucos construíram seus negócios de maneira pensada, estruturada, planejada. A gente faz mais pela necessidade do que pela oportunidade, isso é fato. Por outro lado, a gente é muito inventivo, né? O brasileiro dá show no mundo em muita coisa. Se a gente tiver uma melhoria de educação e a base ser um pouquinho melhor formada, imagina onde é que a gente pode chegar. E isso tem a ver com uma pessoa chega lá no momento de empreender, porque o cara sempre fez tudo sozinho, se virou, saiu lá do meio do fim do mundo, sem ter conhecimento nenhum. Fica na dúvida, né? Pô, eu sempre cheguei até aqui sozinho, para que eu vou precisar da ajuda dos outros? Mas isso, de novo, tem mudado e, naturalmente, quem se antecipa a esse movimento e se prepara melhor, já diz o famoso ditado, quem chega primeiro bebe água limpa. É o que está acontecendo. Você tocou num ponto interessante, porque aquele empreendedor que a empresa dele já está madura, já está ali faturando seus 500 milhões ano, uma empresa boa, né? Tem uma governança, ou está em processo de construção da governança, está indo bem, está caminhando ali, e ele nem passou na mente dele fazer algum tipo de M&A, nada ali. O que ele deveria pensar para poder decidir se ele quer ou não quer um investidor estratégico ali dentro? Porque assim, às vezes ele não pensou porque não teve oportunidade, porque ele está concentrado no negócio dele, o negócio dele está dando resultado e ele está indo. Mas não é que ele decidiu não fazer um M&A, é que ele não sabe se ele quer. Sim. O que esse empresário tem que parar e pensar para saber se ele deve ou não encontrar um investidor estratégico? Eu acho que seja ele estratégico, ou até um parceiro financeiro também, um investidor que dê fôlego para fazer um crescimento maior e depois vender em conjunto, isso é muito comum, né? Mas vou até adicionar um pouco da questão de qual é o melhor momento que a gente falou ali atrás, porque no fim das contas, o melhor momento para fazer uma transação é quando você não precisa fazer ela. Você não tem. Esse é o caso mais clássico. Cara, o negócio está bom, está estruturado, continua crescendo, tem um planejamento, tem uma governança, gera caixa, distribui riqueza, os acionistas já têm seu patrimônio. Ora, o que ele tem que pensar? Como é que eu vou dar continuidade a esse negócio? Porque se ele não está trabalhando a perenidade e a sucessão, uma hora ele vai acabar. Uma hora o prazo dele é finito e ele vai ter que decidir, às vezes não é... Aliás, não é incomum o empreendedor não fazer a sucessão e chegar no momento que, infelizmente, a família enfrenta o falecimento. O que os herdeiros fazem? Dilapida, vende, liquida e faz o melhor dinheiro que puder para fazer as outras coisas que sempre quis, porque nunca quiseram atuar no negócio. Infelizmente, tem muita perda de valor em função desse tipo de iniciativa. Então, eu acho que a reflexão que, nesse caso, o empreendedor tem que fazer é o que eu quero com o negócio daqui para frente e se eu pretendo perenizá-lo. Ou vou simplesmente produzir daqui a maior quantidade de patrimônio e liquidez e riqueza que eu posso e depois vou deixar acabar. É raro isso acontecer, obviamente. Mas, ao mesmo tempo, se ele não planeja minimamente esse processo, vai chegar um momento que ele se obriga a ter que tomar uma decisão. E, às vezes, tomar uma decisão é a mais dolorida possível, porque aí o negócio não está pronto, porque o mercado não está favorável, ou porque não existem condições naquele negócio que permitam, eventualmente, fazer uma transação. Então, às vezes, não é vender, Michael, às vezes é, de novo, se associar a alguém para dar um passo maior e trazer conhecimento, porque não é só dinheiro. A gente fala muito de smart money. Associar a alguém não é um equity? Sim, de se associar no capital, trazer um investidor que aporte para... um M&A. É um M&A, claro. Que aporte não só recurso financeiro, faça uma operação primária, que também possa dar saída e faça uma operação secundária, mas que ajude a trazer cabeça, a trazer visão, conhecimento, acesso a mercados internacionais. Não é incomum, por exemplo, empresas nesse estágio, é um estágio de tamanho relevante, receber um investidor, e nesse caso nem sempre é estratégico, um investidor financeiro mesmo, um fundo, para fazer uma jornada de aquisições, às vezes, ou de expansão orgânica mais relevante, de internacionalização, para depois vender. Fazer uma jornada conjunta para, dali 5 anos, abrir capital na bolsa, se possível for. A gente está num momento ruim de mercado de capitais, mas você já deve estar ouvindo também ali o cheiro de uma janela depois da eleição. Sim, tá mais do que na hora. A gente está usando o mercado de capitais só para dívida. Semana passada, eu assisti uma entrevista com o CEO do Itaú BBA, ele falando que vê janela para abertura de capital já a partir do segundo semestre do ano que vem, né? Segundo semestre já é antes de eleição, né? Sim, os bancos já estão se planejando. E tem uma porrada de fila, de empresa na fila preparada. Eu conheço uma meia dúzia de grandes empresas com quem a gente tem contato, ou que são compradores de ativos que a gente
negociou, que já estão com a estrutura totalmente pronta. A hora que abrir o mercado, só dá partida no motor. Então, essa é uma forma de continuar perenizando o negócio. Esse é um caso, inclusive, dessa empresa, de um cliente nosso. Ele é executivo de uma grande empresa que está preparada para fazer essa janela. Essa empresa foi adquirida por um investidor financeiro, integralmente. Deu saída a todos os acionistas, remontou a estrutura de gestão, fez um plano de crescimento e deixou ela pronta para fazer a listagem. Porque o investidor financeiro quer multiplicar o capital dele, normal, quer comprar por 5 e vender por 20. Né? Multiplicar por 3, por 5, quiçá, por 10 vezes, um pouco mais difícil. Ou pelo obviamente. menos receber dividendo ali sem se preocupar, né? Colocar o mas em algum momento ele vai querer e precisar da saída, né? Porque num fundo de investimento você tem prazo limite para vencimento do mandato. Mas, então, de novo, a discussão que eu acho que esse empreendedor em particular nesse momento tem que pensar é o que ele quer fazer com o negócio e como é que ele pereniza, porque, de novo, ele ou ela não vão durar para sempre. E aí, são decisões difíceis, muitas vezes tem que ser tomadas, mas um caminho ou eu faço a profissionalização e executo, de fato, a sucessão, ou eu planejo uma venda, planejo uma associação com alguém que pode me comprar eu posso fazer uma operação em 2 etapas. Eu me associo com um comprador, com uma empresa, com um estratégico, que vai fazer uma operação parcial para depois fazer a saída integral dali 2, 3 anos. Agora, se é alguém que nunca teve sócio na vida, que não sabe ter uma vida em sociedade, que quer mandar e fazer tudo sozinho, aí não tem jeito, é melhor vender mesmo, sai, liquida pela melhor condição possível e não tenta criar um modelo que nunca foi capaz de construir, né? Porque às vezes você tem isso. A pessoa fala, poxa, mas eu vou ter que dividir a decisão. Você tem sócio. Faça um bom acordo, deixe as regras claras, mas você não vai tomar mais decisão sozinho. De novo, o que você quer? Quer perenizar, multiplicar o capital e fazer uma saída maior depois? Então aceita o movimento. Não quero, não aceito, não é para mim. Vende. Não quero vender, quero continuar na família. Sucede, prepara. Não tenho, profissionaliza. Entre aspas, tem jeito para tudo. Só tem que se planejar e construir o caminho. Exato, e a governança ajuda muito nisso. Em todas essas... Especialmente ali em todos esses aspectos, mas eu ia citar aqui a questão da sucessão. 100%. Hoje é um assunto que está latente em todos os congressos, é a sucessão, porque a gente vê que os empresários... no Brasil, assim, se o cara for bom, se o cara for profissional, a empresa dele vai dar certo, não tem como dar errado. E aí os empresários já estão ali chegando numa idade bastante avançada e muitas vezes os filhos ali não querem, os herdeiros, não vou nem falar de sucessores, os herdeiros não querem ser sucessores. E aí ele começa a dar aquele estalo, fala, opa, mas peraí, o que eu vou fazer dessa empresa? Quem vai ser o sucessor de fato? Não vai ser meu filho, vai ser quem? Como que eu vou fazer isso? Né? Então é importante já começar a pensar isso desde cedo. Pensando aqui, o empreendedor que está assistindo a gente, que tem ali uma empresa que ele já está trabalhando a governança, talvez não está maduro ainda, mas ele entendeu que a governança é um ponto essencial, mas ele sabe que a empresa precisa dar lucro e gerar caixa. Que recado que você deveria falar para ele, assim, que ele pensa em daqui a alguns anos ou fazer um M&A ou abrir capital? O que você falaria para ele nesse momento? Puxa, Maicon, difícil ter uma indicação única. Depende do empresário, do segmento, do perfil, da empresa, né? Cada caso é um caso, cada empresa literalmente, cada ativo é único, né? Como a gente falou ao longo de toda essa conversa, não tem certo, não tem errado, tem o que é legal, é possível fazer e as partes aceitem. Mas eu diria de maneira básica, já que ele tem um nível de governança mínimo, está estruturado, etc., acho que são 2 coisas muito claras. Se ele sabe qual é o ponto de partida de onde ele está, ou seja, o que o negócio dele produz efetivamente, qual é a riqueza que ele gera e, por exemplo, uma auditoria pode ajudar a indicar isso, caso ele já não faça, né? Ou seja, não é indicar, mas é demonstrar. Se eu montar um valuation desse negócio hoje, eu sustento esse valor, ele tem premissas aceitáveis e isso atende à minha expectativa enquanto potencial vendedor desse negócio? Se sim, ok, vamos testar, dá para ir para a rua, buscar potenciais compradores e ver o que vem de oferta. Se não, começa a construir um planejamento para arrumar esse gap. Ora, eu tenho um bom negócio, contrata um valuation, cara, tá cheio de gente para fazer valuation por aí. A gente mesmo faz, a gente normalmente não faz só valuation porque a gente assessora o fluxo. A consultoria também faz. Olha lá, sócio Júlio, que é responsável pela área de controladoria, faz. E outro ponto é que a gente tem a própria área de estratégia que monta a sua governança do zero. Né? Mesmo não tendo nada. Mesmo não tendo nada. Uma jornada ali que vai algum tempo, obviamente, mas que leva o seu nível de governança muito além do que a média de mercado. Excelente. Né? E produz seu efeito desejado. Então, resumindo, eu diria, entenda muito claramente qual é o ponto de partida. Você tem um diagnóstico claro?
de quanto o teu negócio, afora o que você recebe de lucro, que você consegue gerar de dividendo, o que ela cresce, você tem uma visão clara do diagnóstico de capacidade de geração de riqueza do ativo, da empresa. E aí, claro, um ponto de partida é fazer um valuation. Nos conselhos que eu atuo, e você sabe muito bem disso, que uma medida clara do sucesso de uma governança é a valoração do negócio. Eu estou fazendo esse ativo ser mais valioso do que ele era quando eu comecei a atuar. Na ampla maioria dos conselhos em que eu atuo, a medida de valuation é a medida premeditada que tem que ser avaliada para saber se a gente está entregando valor, cara. Se o valuation ao longo do tempo consistentemente não está crescendo, a gente não está atuando como conselho como devia. Óbvio que a gente está fazendo uma análise interna, só vai saber de fato o valor que se espera quando você for à rua e alguém bater um cheque ali dizendo quanto vale. Mas, naturalmente, dentro das premissas de que você consiga sustentar, comparar, dizer que aquilo tem sustentação, o valuation está crescendo. E a segunda questão é, bom, se o ponto de partida é claro, eu sei o que existe eventualmente de valor de expectativa, mas ele não atende a minha visão, ou então eu não consigo liquidar e fazer isso acontecer, como é que o teu planejamento estratégico está construído para conseguir chegar onde você quer? Você tem uma visão clara de onde é que você vai chegar, como é que você vai... E aí, planejamento estratégico, você sabe melhor do que eu, vai ter que responder todas essas questões. Para que mercado eu vou? Que modelo de negócio eu vou ter? Com que gestão eu vou atuar? Se vou atrair um sócio ou não? Quais são os meus objetivos financeiros? O que eu vou fazer para atingir aqueles objetivos? O como, né? Quais Principalmente são os indicadores que estão me dizendo se eu estou no caminho certo? É, isso aí. Eu acho que esses são os principais pontos. E aí, claro, de novo, cada negócio é um negócio. Às vezes é uma questão de necessidade. Pô, eu tenho um bom negócio, ele tem a sua sustentação, só que eu preciso decidir rápido porque o cara não quer trabalhar mais 5 anos no mesmo ritmo e eu não vou ter condição de preparar ninguém. Ou não vou conseguir fazer. Tem herdeiro, mas mesmo estando no negócio, em 5 anos não vai estar maduro para assumir. Seja um filho ou uma filha, um sobrinho, uma sobrinha, não importa. Então, talvez o melhor caminho é planejar a venda. E planeje um processo de venda com pelo menos uns 2 anos de antecedência. Um M&A não é rápido. Não é um negócio que você começa o processo hoje, amanhã vem alguém, assina o cheque e você vai embora. A transação mínima leva aí 12 meses, tipicamente, se não mais. Um empresário, a gente escuta muito falar, inclusive é um dos nossos papéis da Luri Capital, né, fazer o levantamento de operação para abrir a empresa, né, a gente diz, né, você vai estampar o seu nome, quando você faz uma operação estruturada em mercado de capitais, você vai estampar o nome da sua empresa no mercado de capitais. Isso aí. E é onde você vai começar a ser visto, ver e ser visto, e chamar a atenção do mercado para um possível M&A. Existem empresas que já buscam direto um equity, um M&A, sem ter feito nenhum tipo de operação no mercado de capitais? Existe. É bastante comum também. Empresa, muitas Empresas vezes menores ali. ela pode não ter feito uma operação estruturada, mas já fez uma operação bancária em que ela passou por um mínimo escrutínio. Às vezes ela fez uma operação com o banco de fomento, que é chato a dar com pé, você sabe disso, que vai exigir uma série de comprovações, inclusive até dependendo da região, de cunho ambiental, sustentável, etc. Então já passou por algum escrutínio, já é auditada. Então, naturalmente, se ela faz uma operação de dívida estruturada e se expõe ao mercado de capitais, melhor ainda. Porque daí ela já passou por uma diligência, por um escrutínio de investidor profissional, passou por uma assessoria, provavelmente alguém qualificado, e ela já ganhou uma estrelinha a mais ali, vamos dizer assim, no processo de preparação para ir para um investidor ou para um equity. Mas não é uma obrigação. Óbvio, de novo, né? A distância de A e B, se a preparação aqui é 0, não vai chegar aqui no B, ou se chegar, não vai chegar com uma condição adequada. Vai chegar perdendo valor. Como a gente diz no popular, aos trancos e barrancos. Então são, vamos dizer assim, tijolos que vão sendo construídos nessa estrutura para deixar a sustentação e a base preparadas para chegar ao telhado, que é um IPO, por exemplo, é o cume, né? Entre aspas, o maior sucesso. Tem empreendedora que vê como ruim alguém comprar o negócio. Ou acha que, poxa, é insucesso. Você pega grandes empresas, você pega a própria Avan lá do Luciano Hang. O cara é gigante, não tem interesse em abrir capital, não tem interesse. Quer dizer, tinha, né? Com valor de 100 bilhões que infelizmente o mercado não pagava. Ele falou, não, acho que não vale. Então, e não hoje E segue lá de maneira privada, fazendo suas operações provavelmente. E tendo sucesso. E aí você passa a pensar, né? Existem empresas que abriram capital, né? Não são muitas, né? Poucas, mas que abriram capital e depois disso pioraram. Né? Porque o objetivo não era melhorar a gestão da empresa, melhorar a valuation. Ou era só da saída acionistas. Saída de acionistas, então objetivos diferentes. O mercado entende isso também, né? Falou, poxa, mas peraí, qual é o plano de sustentação disso aqui? Se 80% da operação é secundária e vai botar pouco dinheiro no caixa e o negócio não vai continuar crescendo. Teve um boom, né? Naturalmente, assim como a gente teve de startups ali 20, 21, 22, a gente também teve um boom de abertura de capital. Sim, ali no começo dos anos 2000,
final da primeira década. O último que teve agora, não foi um boom, né? Mas que teve tem já 4 anos. Não, para mais, né? A gente teve uma outra listagem relevante ali na pandemia e muito pouco, né? Depois a janela se fechou completamente. Mas, de novo, a realidade se impõe. Uma hora a conta aparece. Às vezes pode... Já diz o ditado, né? Você engana uma pessoa por muito tempo, algumas pessoas por algum tempo, mas todo mundo o tempo todo é impossível. Então, uma hora o negócio fica escancarado e aí, cara, tanto é que você tem aí empresas que não valem nada, tem lá mínimo valor, são pó na bolsa, vale mais o patrimônio líquido do ativo dela do que o que ela tem de share em mercado, né? Ô Jefferson, o que mais de relevante sobre o M&A você acha que é importante comentar para o nosso ouvinte aqui saber? Puxa, Michael, eu vou te... Claro que eu preciso defender meu peixe e demonstrar que é difícil você fazer sozinho, embora não seja impossível. Para fazer uma operação de capital, de dívida estruturada, inclusive, é muito difícil fazer se você não tiver conhecimento. Então, se você não tem o braço interno com capacidade, né, com know-how e com estrutura, que às vezes você tem o know-how, mas está na cabeça de um CFO, de um acionista que sozinho não vai fazer o processo, seja ele de dívida ou de equity. Então, não é só uma adição de capacidade, é uma adição de conhecimento, adição de braço mesmo, né? De conseguir ter mais velocidade, de ter estrutura. Não faça uma operação de M&A sem ter boa assessoria. E quando eu falo assessoria, não é só o nosso caso, não é só assessoria financeira. Você tem uma assessoria legal, adequada, né? Um bom advogado, uma boa advogada que conheça do direito societário, porque é muito comum, às vezes, o cliente fala assim, não, eu já tenho advogado. Tá, mas qual era a área de atuação dele? Puta, é trabalhista. Cara, não tem nada a ver, é tributário. Enfim, qualquer outra área do direito, não tem que conhecer do riscado, tem que conhecer da operação de compra e venda de negócio, de direito societário. E claro, faça diligência prévia se puder, ou faça pelo menos auditoria. Ou tenha uma boa assessoria contábil que consiga responder, mesmo que eventualmente você não tenha auditado. Melhor auditar, obviamente. Hoje em dia, cara, a gente mesmo tem parceiros em São Paulo que fazem auditoria, flash do diligence, que a gente chama, um pouco mais resumida, um vendor do diligence com escopo menor, cara, custa 30k, 40k, 50k, dá para fazer. Também não adianta querer sair do zero e querer andar de Ferrari. Você não só aprendeu nem a andar ainda, vai andar no Fusca. Fusca azul, né? Brincadeira aí do mercado. Vai andar faça pelo menos uma parte. Não precisa querer chegar ao estado da arte se você não tem nada. Mas não fazê-lo é pior. Então, eu acho que o recado principal é esse, cara. Se meta a fazer se você se garante que tem conhecimento, expertise e braço para fazer. Se não, pega assessoria, busca alguém qualificado e não, claro, não só a gente, uma série de players no mercado são bons também, mas não tente fazer sozinho aquilo que você não sabe, porque muitas vezes é um negócio da vida. É o último negócio que você vai fazer para dar a liquidez da tua aposentadoria, às vezes, no caso de um sell side. E no buy side, pior ainda, porque aí a empresa acha que pode comprar, sabe fazer, nunca comprou nada, só porque tem capacidade, estrutura e liquidez, não quer dizer que você sabe fazer M&A. Isso é uma competência específica. Eu sou investidor anjo. Não são coisas diferentes. Não vá por esse caminho que vai fazer errado. Ou então, invista, contrate uma estrutura interna, pague caro, e custa caro, um profissional de M&A não é barato no mercado, para poder deixar dentro de casa. Mas compensa você ter uma estrutura interna dedicada se você não está fazendo transação? Vai ficar lá pagando fortuna só para ficar olhando oportunidade? Não tem sentido também. Então, empresa que tem estrutura de M&A in-house é aquela que é feita, forjada por M&A. Ou seja, seja ela tendo sido constituída por operações de M&A ou que ela adiciona isso, faz transações em 10 anos, fez 15 aquisições. Aí justifica você ter estrutura interna, mas isso é absolutamente exceção. Não é a realidade das empresas, nem no mundo, muito menos no Brasil. Pessoal, vou deixar um spoiler aqui. No dia 10 de dezembro, né? Isso aí, tá fechada a data. Estaremos eu e o Jefferson lá no Hub Cerrado. Agradecer ao Aitan pela parceria, disponibilidade, exatamente, né? Silvana também. O pessoal lá. A gente vai estar lá falando sobre M&A e operações de crédito estruturada, dívida. O que é melhor? Tomar dívida no mercado de capitais ou fazer M&A? Conversa vai ser quente lá, vai né? ser boa. Vai. Nós vamos fazer um ringue lá, Vamos fazer um ringue lá. Vamos fazer um octógono. Isso, eu vou levar uma espada lá, falar, vai ser melhor isso aqui. Isso aí, a discussão boa. Vai ser um bate-papo muito bacana. Muito bom lá. Fico feliz a gente já dar Jefferson, esse seus comentários finais. Cara, só agradecer, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, né? Isso que vocês trazem é muito conteúdo, conhecimento, formação, tem valor, isso é uma entrega gratuita, né? Quem assiste os episódios não paga nada por isso. E vocês, enquanto advisors e assessores de empresas, trazem muito valor, entregam conteúdo. Então, da minha parte, só agradecer e desejar muito sucesso aí com o LuriTalks lá para 1.000, 2.000, 10.000 episódios. Traga muito mais conhecimento para as pessoas. Suas redes?
Bem lembrado, obrigado aí pela dica. Bom, eu atuo muito no LinkedIn, né, natural, a rede de negócio mais usada por todo mundo, é bem fácil me achar, J Nezelo, né, LinkedIn /J Nezelo, ou procura pelo meu nome, Jefferson Nezelo com J e 2 Fs, S e 2 Ls, né, descendente italiano. E no Instagram, Jefferson Nezelo, tudo junto, @Jefferson Nezelo, repete o N ali, tudo junto lá. Às vezes publico um pouco de conteúdo também de M&A, de imersão. Eu tenho uma imersão, já fiz 2 episódios, fiz um aqui em Goiânia, inclusive em 2023. Parei um pouco porque tinha muito projeto, muito projeto para entregar, você precisa dedicar energia para isso, mas fiquem à vontade de me acompanhar, vai ser um prazer. Quem puder trocar ideia. Estivemos aqui com o Jefferson, eu sou Maicon Farina, host desse podcast. Minhas redes, maicon.farina no Instagram e no LinkedIn, Maicon Farina. Não tenho TikTok, não tenho o restante. Quer dizer, até tenho achado para acompanhar o que a molecada olha, mas eu não uso. Tá certo, para monitorar, vigiar ali, né? Mas não publico, não uso nada. Exatamente. Quero agradecer muito aqui ao Jefferson, nosso parceirão. Imagina. Eu que agradeço, cara. Jefferson, obrigado pela oportunidade. Obrigado. Foi ótimo esse papo. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Acompanhe o Luri Talks e até a próxima. Um abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.